E tem nesta lista de reforços alguns nomes bem interessantes, que eu vou trazer para vocês agora. Christian, do Atlético Paranaense, meio-campista de 22 anos. É um dos nomes que estão nesta lista. É claro que ninguém vai confirmar, né? Ninguém vai confirmar a respeito desta informação, mas o Christian, do Atlético Paranaense, meio-campo de 22 anos, está nesta lista. Assim como o Ranielli, do Cuiabá. Ranielli, volante do Cuiabá, também está nesta lista. É isso aí, Ranielli. São jogadores muito bem avaliados dentro do Corinthians. Aliás, a apuração de que esses jogadores foram muito bem avaliados dentro do Corinthians é do Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Ainda segundo o Yuri Medeiros, não há negociações, mas os dois jogadores são muito elogiados dentro do Parque São Jorge, dentro do Corinthians. O Christian vem jogando no corredor esquerdo, como ala. Ele vem jogando como ala no Atlético Paranaense. O Christian, falando um pouco mais do Christian, ele soma 7 gols e 2 assistências em 39 jogos na temporada de 2023. É jogador para jogar na meia esquerda, pode jogar também de ala esquerdo, é um jogador polivalente, formado nas categorias de base do Atlético Paranaense. O Christian tem contrato com o Atlético Paranaense até o final de 2024. E o Christian foi titular em 20 jogos ao longo da temporada. 20 jogos ao longo da temporada. Será que o Christian vai ser contratado para o lugar do Renato Augusto, por exemplo? Será que o Christian vai ser contratado para o meio de campo, para a meia esquerda ali, para o lugar do Renato Augusto? E chama a atenção pela idade do jogador, 22 anos, apenas 22 anos. É um jovem jogador que chama a atenção do time do Corinthians. Indicado pelo técnico Mano Menezes. Está nesta lista aí de reforços do Coringão. Outro jogador que faz parte desta lista é o do Ranielli, meio-campo, volante do Cuiabá. O Ranielli, ele foi jogador que tem 26 anos, e é peça importante na equipe lá do Cuiabá, comandada pelo português o Antônio Oliveira. O jogador chegou no Cuiabá no começo deste ano, após se destacar pelo Avaí no Campeonato Brasileiro de 2022. Na temporada atual, o Ranielli acumula 3 gols e 1 assistência. Ele é volante. E o jogador tem uma média de 4 bolas recuperadas por jogo, segundo o SofaScore, que é um site de estatísticas. Seu vínculo com o Cuiabá é válido até o final de 2026. Até o final de 2026. Volante. O Corinthians vai precisar de volante, principalmente se perder o Moscardo. O Corinthians vai precisar de um jogador para esta posição. O terceiro jogador, o terceiro nome que foi apurado é o Santiago Montiel, do Argentino Júnior. É lateral esquerdo. Tem 23 anos e tem contrato até 2026. Santiago Montiel, lateral esquerdo do Argentino Júnior. Indicação do Mano Menezes para a lateral esquerda, para o lugar do Fábio Santos. Muito bom jogador esse Santiago Montiel. Fábio Santos que não vai jogar mais e, portanto, o Santiago Montiel é a indicação do Mano. Para falar a respeito de Cássio, o goleiro do Corinthians deixará o timão na próxima temporada? Essa pergunta foi feita ao próprio Cássio depois da derrota por 2-1 para o Inter no sábado. O Cássio disse o seguinte, abre aspas, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Pelo que eu sei, tem o contrato. Geralmente a gente fala, gira para outro clube quando tem alguma proposta. E até o momento, não sei se tem proposta por mim. No futebol, nada é certo, então não sei. Quero terminar essa temporada e ficar perto da minha família, até porque foi um ano difícil, pesado, conturbado. Até por causa dessa eleição a mais disputada de todas, fecha aspas, foi o que o Cássio disse na Neoquímica Arena. Fui levar essa pergunta para o pessoal do Corinthians se há a intenção de vender o Cássio. Ele tem contrato até dezembro de 24 e há quem garanta que ele pode pintar no Grêmio. A frase que eu ouvi de uma pessoa do Timão é a seguinte, abre aspas, a saída do Cássio nunca esteve em discussão internamente, fecha aspas. Acho que o Augusto Melo, na condição de presidente, não gostaria de ter como primeiro ato, ou um dos primeiros atos, a liberação do maior goleiro da história do Corinthians e, para muitos, o maior ídolo corintiano em todos os tempos. Acho que a chance disso acontecer é zero, ou praticamente zero. Já havia contado para vocês que o Augusto não quer vender o Moscardo.
para não queimar seu filme com o torcedor. Vai negociar o Cássio? Não me parece algo inteligente nem prudente. Os olhos do Timão agora estão na próxima temporada. Livrou, Coringão, livrou! O assunto do momento com o Salazar é aquele assunto de sempre, né? No Palmeiras é Abel Ferreira, sai, fica, e no Corinthians é a reformulação do elenco. Salazar, buenas noches. Eu gostaria de saber se você tem alguma definição sobre quem sai e quem fica. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Gazeta Esportiva. Estamos aqui na porta do Parque São Jorge, que hoje está fechado. O Braguinha vai mostrar para vocês, hoje é segunda-feira, dia que eles aproveitam para fazer aquela manutenção no clube, mas a árvore de Natal está montada lá dentro. Do lado de cá, Braguinha, mostra para eles. Eu achava que a gente ia ter pouco trânsito hoje, segunda-feira, muita gente já nas férias escolares, mas não, ó, Michele, tudo parado, foi uma dificuldade chegar aqui no Parque São Jorge, mas estamos aqui para falar dessa reformulação que deve acontecer no elenco do Corinthians para 2024. Lembrando, o Corinthians ainda não definiu o seu departamento de futebol. A gente sabe que o Chicão vai fazer parte, que o Rubão, o Rubens Correa, vai fazer parte também, ou como diretor ou como diretor adjunto. E o Rodrigo Caetano, muito provavelmente, vai ser o homem forte, o chefe, o executivo de mercado a ser contratado. Ele só vai fechar com o Corinthians, se fechar com o Corinthians, depois de quarta-feira, porque o Galo ainda está brigando ali por uma vaga no G4. Então, ele não quer tratar nada com o Corinthians antes disso. Hoje mesmo eu conversei com o Rodrigo Caetano e ele falou, vamos esperar só um pouquinho, vamos esperar quarta-feira, a gente conversa após isso, vamos esperar, mas é muito provável que ele venha para cá, apesar do Galo estar tentando segurar lá. A informação que eu tenho é que o Galo está fazendo de tudo para segurar o Rodrigo Caetano, mas é grande a chance dele ser o executivo de futebol do Corinthians. E aí, Michele, ele vai ficar responsável por fazer aquela limpa. Você lembra que a gente já fez até VT de Barca? Dá uma olhada nos jogadores que devem deixar o Corinthians. Vou pegar a lista dos jogadores que tem contrato agora até o final desse ano. Estou falando do Gil, do Bruno Mendes, do Fábio Santos, que se aposentou, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Juan Oliveira, Cantilho, Gustavo Mosquito, além do Paulinho, que está lesionado e não deve ter o contrato renovado, e do Pedro, que vai para o Zenit, né? A temporada lá começa em março. Pedro já deve ir agora nessa janela para começar os treinamentos lá. É muita gente que deve ir embora. Tem ainda um jogador muito sondado por clubes europeus, que é o Moscardo. Inclusive, um dirigente do PSG estava aqui na Arena no último jogo que o Corinthians acabou perdendo para o Internacional, só para ver o Moscardo. Ele já teve proposta do Chelsea. É muito grande a chance do Moscardo deixar o Corinthians nessa janela, além daqueles jogadores que andam em baixa, têm contrato, mas podem acabar sendo negociados. Estou falando do Rafael Ramos, do Matheus Bidu e até do próprio Fagner. Esses são os três que têm contrato para 2024, mas estão em baixa e a gente não descarta que eles sejam negociados. Mais de uma dezena de jogadores, então, que podem deixar o Corinthians. O Augusto Melo, no Mesa Redonda, já disse que pretende contratar jogador para todas as posições, de 12 a 13 reforços, foi como ele disse. E o que eu posso passar para vocês nesse momento é que só o Juliano, por enquanto, em tese, parece que vai ter vaga garantida para 2024. O que pega nessa informação, Michele, é que nem o Renato Augusto está garantido. A informação que eu tive é que o Renato Augusto não está garantido, não foi procurado e é capaz que o Augusto faça para ele um contrato de produtividade, uma oferta de contrato de produtividade. É grande a chance do Renato Augusto também não ficar no Corinthians para 2024 e entrar nessa barca, Michele. Essa é uma informação que pega muita gente de surpresa, né? Só o Juliano? Olha, eu entendo que eu não sei. Se o Augusto vai tentar fazer um contrato aí de produtividade com o Renato Augusto, ele acerta. Eu faria também. Eu faria faria de também. Produtividade. Até porque o Renato é um grande jogador, é o principal atleta aí do Corinthians, mas ele atua pouco. Ele fica mais no DM do que atua. Então o time começa a depender muito dele, e aí ele não joga, aí o time vai mal. Então, assim, já que ele tá nessa fase, com muitas lesões, é um craque de bola, sabe muito. Eu acho que ele entenderia também. Mas eu acho que ele entenderia também o contrato de produtividade e aceitaria. Eu acho que seria o ideal para as duas partes, tanto para o Renato quanto para o Corinthians. Em relação ao Juliano, eu gosto. Acho que o Juliano ainda tem vaga nesse time do Corinthians, ainda tem lenha para queimar. Eu entendo que é um cara que tem que permanecer sim para a próxima temporada, Garrafa. O Juliano, ele tem o aval do treinador, que conhece o Juliano. Sim. Né? Então, ele pode ser útil. O nível do futebol brasileiro, ele é muito baixo. Isso. Você tira o Juliano do time, depois você não tem uma outra peça parecida com ele. Não que ele vá resolver, ele não é a solução dos problemas.
Tá? O Renato Augusto, que esperava que fosse solução dos problemas, era demais para ele resolver o problema de um time inteiro. Ainda mais com a idade que ele tem. E outra coisa, eu respeito, por exemplo, está dizendo o Zé, as pessoas falarem de contrato por produtividade. Pelo que representa o Renato dentro do Corinthians, o Renato merece um contrato. Como vai ser o contrato? Se tem número de jogos, é uma coisa muito, né? Ele fez, mas se fizer um contrato com algumas cláusulas, não precisa nem ser divulgado. O Renato renova contrato com o Corinthians por mais 2 anos ou 1 ano e segue vida. Não é? Porque precisa falar, se fizer 30 gols, o Renato não precisa passar por esse tipo de situação, eu acho um pouco Ou então renova, né? por 1 ano só. Renova por um ano reduzindo o salário. Tem que definir logo a situação também. Bom, e talvez também definir, não sei o que o Renato Augusto tem vontade de fazer depois, quando ele parar de atuar, de repente definir um início de um plano de carreira para ele dentro do Corinthians, ele como gestor, conhecendo vários departamentos, eu não sei, porque parece que isso, quem foi? O Toninho Cecílio que falou que foi feito com isso com o Marcos, isso, e ele passou tirou um peso dele, ele passou a jogar melhor. Mas o Renato não está falando em aposentadoria, gente, a gente não pode pegar... E aposentar a pessoa, pegar né? esse recorte do Renato, querer aposentar a pessoa lá na frente, não, deixa ele, tem que tomar essa decisão. O ano foi ruim para o Corinthians, não é que o Renato Augusto teve um ano ruim. Quem teve um ano bom no Corinthians? A pergunta é, responda, quem teve um ano bom? Quem ajudou o Corinthians foi o Cássio. Se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha sido rebaixado. Sim. Isso é claro e certo, não tem o que se falar. Se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha ido para o Beleléu, não é? Então, não é que o ano do Renato foi ruim, o ano do Corinthians foi horroroso, gente. Um ano para esquecer. O Corinthians é emblemático para mim esse resultado. Com todo respeito ao Ituano, que eu amo de paixão, a cidade de Itu, que eu tenho amigos por lá, mas o Corinthians, pela sua grandeza do futebol, ele não poderia ter sido eliminado numa quarta de final do Campeonato Paulista pro Ituano, gente. Começou ali a degringolar, ali já era um sintoma de que algo não estava no caminho correto.